Durante muito tempo, moradores dessa aldeia acreditavam que haviam sido amaldiçoados. Porém, a resposta para o problema foi bem mais científica do que parecia. Habitantes da pequena vila de Kalak, localizada no norte do Cazaquistão, sofreram durante 5 anos com um problema que aparentemente não tinha nenhuma explicação. De acordo com a BBC, dos 582 moradores da aldeia, pelo menos 120 foram afetados por um misterioso sono profundo. A vontade fulminante de dormir vinha de maneira incontrolável, e quem caía no sono permanecia dormindo por alguns dias. Assustados, os ocupantes da vila imaginavam que estavam passando por algum tipo de maldição. Além disso, desconfiavam de tudo, da água que bebiam, da comida que consumiam e até da tradicional vodka da região. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. A primeira fase desse problema começou a acontecer no ano de 2010 e a partir de 2013 mais pessoas foram afetadas. Os moradores observavam que o sono intenso vinha em ondas e afetava um determinado grupo de pessoas de uma vez. Além de misterioso, esse contratempo passou a se tornar perigoso, já que acontecia do nada, quando ninguém estava esperando. Eu dirigia minha moto em 28 de agosto e de repente caí no sono. Fui acordar apenas em 2 de setembro, como também ocorreu com o restante dos moradores, afirmou um cidadão de Kalak. Os médicos, cada vez mais intrigados, também não conseguiam desvendar esse enigma. Conforme o tempo foi passando e os casos se tornaram mais intensos, especialistas começaram a ligar os pontos e chegaram a uma explicação. Ao observarem que a vila de Kalak se consolidou em um local próximo de um povoado fantasma, que já serviu de abrigo para minas de urânio, as suspeitas de que esse fato teria alguma ligação com o adormecimento repentino começaram a ser investigadas. No ano de 2015, cientistas chegaram a uma resposta. Os moradores dormiam de repente devido a uma combinação de monóxido de carbono com partículas de hidrocarburetos que vagavam na atmosfera. Na ocasião, Berdibek Saparbayev, então vice-primeiro-ministro do Cazaquistão, veio a público em entrevista coletiva e explicou a situação. Na época, Saparbayev revelou que quando o monóxido de carbono e os hidrocarburetos aumentam, o oxigênio baixa, resultando nos desmaios. Depois de fazer exames em todos os habitantes, recebemos a confirmação dos laboratórios. A causa principal é o monóxido de carbono, afirmou Saparbayev. Durante as investigações, os estudiosos perceberam que o sono profundo só ocorria com a junção de 3 fatores: a falta de oxigênio e aumento de monóxido de carbono e hidrocarbonetos. Por isso, a verdade sobre o mistério levou tanto tempo para ser revelada, já que era difícil identificar esses componentes separadamente. Os especialistas afirmaram que apesar da vila estar próxima de uma antiga mina de urânio, que está fechada desde a queda da União Soviética, esse elemento não é o causador do adormecimento. O urânio não tem nada a ver com isso. Usaram um monte de estruturas de madeira quando a mina estava em funcionamento. Depois a mina foi fechada e se encheu de água, e quando a madeira entra em contato com a água se produz monóxido de carbono, afirmou o cientista Sergei Lukashenko na ocasião. Apesar da descoberta, os governantes tiveram que pensar em uma maneira para proteger os moradores da vila de Kalak. Por isso, em 2015, os sonolentos habitantes tiveram que dar adeus para a aldeia e passaram a ser relocados em outras regiões, dando um fim para a lenda que os atormentou durante tanto tempo.